Olá, vamos continuar com o nosso assunto frações. De tão importante, a gente vai recapitular aqui o conceito de fração, né? É a parte de um todo, ela representa uma divisão. No caso, esse todo aqui eu divido em quantas partes eu quiser. No nosso exemplo, eu vou dividir em 3 partes. Podemos dividir em quantas quiserem. Esse é o denominador. Aí, dessas 3 partes, nós separamos uma delas. Certo? Essa verde aqui. Separei uma de 3. Então a gente diz que a parte de cima, na parte de cima temos o numerador, na parte de baixo é o denominador. É somando todas as partes. E a de cima, no numerador, é a parte que a gente separou. Tá certo? Isso é o conceito de fração. Nós temos vários tipos de frações, temos 5 tipos aí praticamente. Vamos ver cada uma delas. A fração mais comum, que é a importante e que a gente mais trabalha, é aquela que fica entre cujo resultado fica entre 0 e 1. 1 terço é maior que 0 e menor que 1, certo? Ou seja, de 3 partes, eu separei uma. Então é uma de 3. No segundo exemplo aqui, ó, de 4 partes, eu separei 3. Tenho 3 quartos. E aqui nesse exemplo eu separei em 2 partes. Repare que é o mesmo objeto, o mesmo tamanho, né? Eu separei uma de 2. Na verdade, uma de 2 é meio ou metade. Você pode ver que significa metade do objeto mesmo. Essa é a fração própria, quando o numerador é menor que o denominador. Fração imprópria é o seguinte: quando o numerador é maior que o denominador, parece estranho, né? Mas o que a gente faz? Se a gente separou em 3 partes alguma coisa, mas a gente quer 5 partes dela, nós temos que pegar essa coisa e fazer mais uma. Veja aqui, eu tinha essa parte aqui, dividi em 3, que é o denominador. Mas eu quero 5 partes delas, eu preciso de mais uma. E pegar as 3 partes da outra. Ou seja, eu tenho 1 inteiro, que é essa aqui, mais 2 terços. Ou seja, eu transformei a fração imprópria numa fração chamada mista. Nós vamos aprender a fazer isso calculando para cá e para cá, transformando a mista em imprópria em mista. Mas é importante você entender o que está acontecendo aqui. Certo? Como aqui, eu separei em 7 um objeto, mas eu quero 10 partes do objeto que eu separei em 7. Então eu preciso de mais um objeto. Então aqui eu tenho um objeto inteiro mais 3 sétimos de outro objeto. Certo? Aqui, eu separei em 2 o meu objeto. Ou seja, o denominador ficou 2. Mas eu quero 7 partes dele. Então eu vou ter que ter 1, 2, 3, 3 inteiros, 3 partes inteiras e mais metade de outra. Essa é a ideia. Porém, importante é você saber que quando o numerador é maior que o denominador, nós temos uma fração imprópria. A fração aparente é quando é uma fração imprópria que não resulta em números não inteiros. É que a fração ou a divisão dá o número inteiro. Então, 10 meios dá 5, 6 terços dá 2, 8 quartos dá 2, e assim por diante. Isso parece uma fração, por isso que a gente chama de fração aparente, mas na verdade é um número inteiro. Certo? E a fração mista nós já vimos, né? Nós já vimos que é 2 inteiros, quando a gente dividiu por 2, um objeto, mas a gente quer mais partes do que foi dividida. Então eu posso transformar a fração mista numa fração imprópria. Lembra, olha, eu tenho um pedaço, 2, 3, 4, 5 verdes aqui, né? Mas eu dividi o pedaço em 2. Isso aqui é a fração imprópria dessa fração mista. E vice-versa. Nós já estudamos na fração mista, na fração imprópria, como é que é. Tá? Então agora eu estou fazendo ao contrário. Olha, eu tenho 3 inteiros mais 1/4 do pedaço. Se eu quiser transformar isso em fração imprópria, eu vou contar aqui, olha, quantos pedaços eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Mas eu dividi o pedaço em 4. Tenho 13 quartos.
Veja que é uma fração imprópria porque o numerador está maior que o denominador. Mesma coisa nesse caso, eu tenho 5 inteiros mais 2/3 do pedaço que eu separei, do todo que eu separei, certo? Uma fração importante é a fração decimal, porque é divisível, são pelos múltiplos de 10. Quando a gente divide um número, o denominador são múltiplos de 10. Muito importantes porque o nosso sistema decimal a gente usa bastante. Lembrando que aqui, ó, quando a gente divide por 100, é um número conhecido da gente, por isso a gente usa a porcentagem. Essas duas bolinhas da porcentagem aqui significa porcento. Então aqui nós temos 7%, ou seja, 7 sobre 100. É uma proporção de 7 para 100. Aqui nós temos uma proporção de 352 para 1000. Se a gente contar todos esses retângulos, vão dar 1000. Se contarmos esses retângulos mais claros, mais escuros aqui, vão dar 352. 352 é o quê? Milésimos. Aqui 7 centésimos, aqui 1/10. A fração decimal é bastante importante, é aquela que a gente usa com vírgula. Agora nós vamos aprender uma coisa muito interessante, como fazer a fração mista virar imprópria e a imprópria virar mista através de cálculo. Lembra, olha, a mista é quando nós temos uma parte inteira e uma parte fracionária. Olha aqui, a parte inteira e fracionária. Essa é a representação gráfica da fração mista. E essa aqui é a representação gráfica da fração imprópria. São 13 pedaços de algo que foi dividido em 4. Qual é o primeiro passo? Multiplicamos a parte inteira pelo denominador, 3 vezes 4, e somamos com o numerador. Assim nós encontramos o novo numerador. Em seguida, repetimos o denominador da fração imprópria, da fração mista. Certo? Então, vamos fazer de novo aqui. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13, e mantém o denominador. Ou seja, 3 inteiros e 1/4 é igual a 13 quartos. Assim como você pode reparar na representação gráfica disso. Vamos fazer agora ao contrário, da imprópria para mista. Nós temos aqui a representação gráfica, são 19 partes de algo que foi dividido por 3, e eu quero transformar quantos inteiros possíveis. E o que restar, eu deixo em fração. Como é que nós fazemos? Simples. Divide um pelo outro, 19 dividido por 3, dá 6. E sobra 1, certo? Então, são 6 inteiros e mais 1/3, porque a gente repete o denominador. Tá vendo aqui, olha? Olha, o 1/3 aqui, ó. Esse aqui é 1/3, é a parte fracionária. Esse aqui é a parte inteira da fração mista. Isso aqui é fração imprópria, porque são vários pedaços maior que 3. Tá bom? Isso é bem importante saber fazer de um para o outro, porque é muito difícil trabalhar só com partes inteiras. Às vezes é melhor a gente trabalhar com tudo com fração. Então isso acaba sendo bastante importante.